sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas. Ser padre, além da experiência de sentir o chamado de Deus, eu sempre me inspirei em algumas figuras da igreja que forjam um pouco da minha personalidade. O primeiro que eu gostaria de destacar é esse santo que está aqui, atrás de mim, São Francisco de Assis. Ele causa uma comoção muito grande à minha vida por todo o processo de conversão que ele viveu, pela entrega, pelo despojamento. Ele marcou milhares de fiéis e ainda continua marcando hoje. Como ele abraçou o chamado de Jesus para reconstruir a igreja, por meio da simplicidade, por meio do testemunho, por meio do despojamento. Então, São Francisco de Assis, ele sempre me acompanha. Uma segunda grande influência é esse companheirinho aqui que eu trago dentro da minha Bíblia, o servo de Deus, Padre Léo. Esse sacerdote aqui, olha, ele tem grande influência no meu chamado. Primeiramente porque ao ter contato com as pregações do Padre Léo, eu fiquei encantado. E algo que me chamou muito a atenção no Padre Léo é a forma como ele fala de Jesus, como ele traz Jesus para perto de nós e fala de Jesus com uma simplicidade, né, por meio das histórias, né, que ele criava. Ele fala de Jesus de uma maneira tão próxima, tão real, né, tão encantadora, que o Padre Léo, para mim, olha, uma grande influência. E quando eu digo grande influência, não é querer imitar o Padre Léo. Eu acho que é um grande erro querer imitar o Padre Léo. O que o Padre Léo foi algo único, originalíssimo na sua forma de transmitir a mensagem cristã, mas serve de inspiração. A forma como comunicar a palavra de Deus, a clareza, o humor, a proximidade com o povo, essa questão da comunicação da palavra de Deus que o Padre Léo exercia, isso é fantástico. Além da vida dele, né, de me identificar com muitos pontos da vida dele. O Padre Léo é mineiro do sul de Minas, lá do Biguá. Nasceu e foi criado na zona rural, assim como eu fui criado na zona rural. De uma família muito simples, eu também. Então, quando eu fui ler a biografia, eu fui me encantando ainda mais com a vida do Padre Léo. O Padre Léo, em determinado momento da vida, ele foi para a cidade de Itajubá, foi morar na cidade para estudar. Então eu me identifiquei muito com isso, porque eu venho para Varginha também com esse mesmo sonho, sem a intenção de ser padre. E o Padre Léo, ele sente o chamado de Deus, claro, aí a nossa experiência já se difere um pouco, né? Ele sente o chamado de Deus no momento em que estava chapado.
Ele fala isso, você tava chapado de droga. Eu não tava chapado de droga não, viu, gente? Mas o Padre Léo sente o chamado ali. Ele mesmo dá uma entrevista em que ele conta esse episódio. Então o Padre Léo, ele tem uma influência muito grande. Principalmente da maneira como ele fala de Jesus.